Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, esteja em nossos corações, em nossos sentimentos, né? E que essa noite seja uma noite de muitas bênçãos, de muito amor para todos nós, né? Vamos dar início ao nosso trabalho semanal, né, das segundas-feiras, das reuniões públicas, né, virtuais. Então, essa noite, a palestra vai ser feita pela nossa irmã Solange, que ela vai falar, né, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, itens 4 a 6. Abandonar pai, mãe e filhos. Tá? E a peça final vai ser feita pela nossa irmã Inês. Então, meus irmãos, vamos dar início lendo a nossa página inicial. Né? A página inicial, ela é do livro Vinha de Luz, pelo Espírito de Emmanuel. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Operemos em Cristo. E quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus e Pai. Paulo, Colossenses, capítulo 3, versículo 17. À espera de resultados, depois de expressões e ações reconhecidamente elevadas, pode provocar enormes prejuízos em nossa romagem para a suprema luz. Enquanto aguardamos manifestações alheias de gratidão ou melhoria, somos suscetíveis de paralisar nossas próprias obrigações, desviando-nos para o terreno escuro da maledicência ou do julgamento precipitado. Quanto seja possível, distribuamos o bem, entregando nossas atividades ao Cristo, divino doador dos benefícios terrestres. É perigoso estabelecer padrões de reconhecimento para corações alheios, ainda mesmo quando sejam preciosas joias do nosso escrínio espiritual. Em nossa expectação ansiosa por enxergar a soma de nossos gestos nobres, podemos parecer egoístas, ingratos e maldizentes. Copiemos o pomicultor sensato. Em seguida, lancemos ao solo sementes e mudas valiosas. O serviço mais importante caberá ao Senhor da vida. Ele cuidará das circunstâncias favoráveis no espaço e no tempo, desenvolvendo-nos a sementeira, ou anular-nos-á o serviço, através de processos naturais, adiando a realização de nossos desejos, em virtude de razões que desconhecemos. O pomicultor equilibrado trabalha com títulos de sincera confiança no céu, ignorando de maneira absoluta se colherá flores ou frutos de suas obras, no quadro do imediatismo humano. Ampara-se, todavia, na providência divina e trabalha sempre a benefício de todos. Cumpramos assim nossa tarefa, por mais alta ou mais humilde, operando invariavelmente em nome de Jesus. Junto dele, sejam para nós a glória de amar e o prazer de servir. Muito obrigado, Senhor. E neste momento, vamos fazer a nossa prece, né? Agradecendo a Deus por mais esse momento, por mais essa oportunidade, né? Nos dirigindo a Jesus Cristo, aos benfeitores espirituais, aos nossos mentores particulares, a todos os espíritos que trabalham no bem, né? E começando, Senhor, por lhe agradecer por mais essa oportunidade de estar aqui, de estar ligado a Ti, Senhor, nesta noite,
através desse estudo, né, que possamos estar conectados, Senhor, com os pensamentos elevados dos trabalhadores espirituais, dos benfeitores, né, e que possamos, através desse pensamento, né, estar propício a compreender esse estudo dessa noite, a colocar isso, né, interiorizar essa palestra, esses ensinamentos. E pedimos também por todos os nossos irmãos que nesse momento, Senhor, se encontram conectados, né, a esse trabalho, que a Tua luz, que o Teu amor, que a Tua paz possa fortalecer cada um deles, Senhor, trazendo para suas casas, seus lares, né, a fé, a coragem, para continuar, Senhor, no bom combate, para continuar seguindo em frente, Senhor. E pedimos também por todos os nossos irmãos que se encontram em dificuldade nesse momento, que estão nas ruas nesse momento sem um teto, nossos irmãos que estão nos hospitais, nos leprosários, nos asilos, orfanatos, nas prisões, nossos irmãos que estão nesse momento acometidos dessa doença, a Covid-19, seus familiares, os nossos irmãos que desencarnaram. E também lhe pedimos, Senhor, pelos nossos irmãos suicidas, que a Tua luz, que o Teu amor possa, Senhor, trazer paz, trazer alívio para suas dores, Senhor. E pedimos também pela nossa irmã que vai fazer a palestra dessa noite, a nossa irmã Solange, né, que o Teu amor também possa envolvê-la nessa noite, Senhor. E que a Tua luz se faça em torno de todos nós, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Graças a Deus. E agora nós vamos passar a palavra à nossa irmã Solange, que vai fazer o trabalho dessa noite. E logo após o término dessa exposição, a nossa irmã Inês vai fazer a nossa prece final. Fiquem em paz, que o amor de Deus possa ouvir a todos nós e uma boa palestra para todos. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado por tudo, meu Deus. Boa noite a todos. Eu espero que todos estejam bem. Agradecida estou pelo momento de estar aqui, usufruindo desses momentos maravilhosos, com os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E eu espero que todos se sintam também agraciados com esse momento. O item ou o capítulo da nossa palestra de hoje é o capítulo 23, intitulado Estranha Moral. E os itens que eu irei abordar serão o item 4, 5 e 6 da página 248, página 249 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, este capítulo, ele tem como tema central, né? Quem não odiar seu pai e sua mãe, abandonar pai, mãe e filhos, deixem os mortos enterrarem seus mortos, não vim trazer a paz, mas a divisão. Como o próprio nome diz, estranha moral, que é o nome do capítulo, causa estranhamento algumas coisas que nós lemos nesse capítulo. Por exemplo, diz assim: todo aquele que por amor a mim deixar sua casa, suas terras, seu pai, sua mãe e toda a sua família, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Isso está no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, versículo 29. Logo em seguida vem: então Pedro disse a Jesus: nós deixamos tudo para segui-lo. E Jesus lhe respondeu: Pedro, em verdade eu lhe digo que não existe ninguém que tenha deixado pelo reino de Deus sua casa, seu pai, sua mãe e toda a sua família, que já não tenha recebido neste mundo muito mais, e nos séculos por vir a vida eterna. Evangelho de Lucas, capítulo 18, 28 a 30. E no item 6, diz assim:
Um outro lhe disse: Mestre, eu também quero seguir com o senhor, mas deixa que eu vá primeiro à minha casa vender todos os meus bens. E Jesus respondeu: Todo aquele que, tendo colocado a mão no arado, olhar para trás, não é digno do reino de Deus. Também no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 61 e 62. A princípio, vamos contextualizar o momento em que acontece essa fala de Jesus, onde ele fala sobre abandonar terras, pai, mãe, família. O que significa esse abandonar? O que podemos compreender por esse abandonar? Levando em consideração o que já conhecemos do nosso Mestre Jesus e todo o legado que ele nos deixa, isso não pode ter sido verdade. Já de pronto, temos a certeza que isto não é verdade. Pode ter havido um erro na tradução, pode ter havido um erro de interpretação. Afinal de contas, a língua hebraica era muito pobre e uma palavra possuía vários significados. E Jesus não escreveu nada do que falou. Quem escreveu as coisas que Jesus disse, os ensinamentos de Jesus, foram aqueles que caminhou com eles ou com ele, aqueles que caminhou com ele ou outros que vieram após. E isso foi passando de mão em mão. E é provável que todas as vezes em que passava por uma releitura, acontecia um novo significado. A princípio, podemos pensar isso. A princípio, podemos ter a certeza de que Jesus não aconselhou ninguém a abandonar suas famílias. Quando ele fala de abandonar suas famílias, abandonar seu pai, abandonar sua mãe, suas terras, Jesus está falando do abandono de si próprio, no abandono que o homem tem que fazer de suas más tendências para se transformar de homem velho para homem novo. Esta é a tradução que tem mais coerência. Por quê? Tendo os ensinamentos, os 10 mandamentos, onde o 5º mandamento fala de honrar pai e mãe, e nós sabemos que Jesus assim o fez, Jesus foi um filho querido, foi um bom filho para José, foi um bom filho para Maria, foi um bom filho para os apóstolos, foi um bom filho, foi um bom amigo para os apóstolos, foi um bom mestre. Como que uma pessoa boa em todos os sentidos pode aconselhar algo ruim? Porque abandonar aqui não tem esse sentido que nós conhecemos. E nós podemos pensar, voltando lá às traduções hebraicas, os hebreus, quando falavam em odiar, eles não estavam falando em deixar de amar. Eles estavam falando em amar menos. Eles colocavam uma gradação na palavra e a palavra assim tinha outro significado. Quando você coloca uma gradação maior em uma determinada palavra, ela toma um outro significado. E aí, 2021 anos depois, lendo os ensinamentos do Mestre Jesus,
nós nos deparamos com esse capítulo. E ele nos traz uma grande estranheza, porque o tempo todo, amar a Deus acima de tudo, sobre todas as coisas, tem o mesmo significado lá e o mesmo significado aqui. Mas abandonar pai, mãe, filho, nesses ensinamentos, nessa passagem, não tem o mesmo significado agora. Jesus pede que deixemos nossos impulsos agressivos e saiamos da barbárie e entremos num processo de civilização. Porque nós não somos um povo civilizado ainda. Somos apenas povos esclarecidos. Basta que nós olhemos os telejornais, as TVs, para que nós possamos sentir o quão a humanidade ainda necessita de mudanças. E é quando nós entramos dentro de nós mesmos e pensamos em adquirir essa civilização, nós entendemos que Jesus trouxe para nós a ruptura. A ruptura, a vontade de romper com os nossos erros, para que nós possamos trabalhar a superação da compreensão, da bondade, do amor, a compreensão da bondade sobre a intolerância, a compreensão da caridade sobre a falta de caridade, a compreensão do amor àqueles que mais necessitam, a compreensão de que nós, por mais que achemos que temos pouco, existem pessoas que têm muito menos que nós. A compreensão de que todas as vezes em que nós deixamos o nosso conforto para trás e vamos trazer para nós, vamos fazer o bem a um pequenino ou uma pessoa que esteja à margem de algum tipo de vício, não é para aquela pessoa que nós estamos fazendo algum bem. Nós estamos fazendo bem a nós mesmos. Todas as vezes que nós saímos do conforto de nossa casa e vamos nos ligar às coisas do Espírito, nós estamos elevando a espiritualidade da nossa família. E que nada adianta ficarmos em casa com os nossos familiares, porque se nós formos vermos a vontade dos nossos familiares, nós ficamos sempre com eles e nunca saímos para nada. Nunca será suficiente o nosso tempo para a nossa família. Sempre estará faltando. E se nós nos ligarmos a essa dependência, nós jamais sairemos desse contato e procuraremos nos alinhar com a vontade do nosso Pai maior, elevando os nossos sentimentos, elevando a nossa vontade, elevando-nos, sendo cada vez mais altruístas em vez de egoístas. Nós estamos cada dia caminhando, seguindo os passos de Jesus. Basta vir aqui no Evangelho, olhar, tentar entender, voltar lá atrás para entender melhor, compreender melhor o que Jesus diz. Mas isso leva tempo.
Isso é transformador. E nós temos que deixar os nossos impulsos agressivos. Nós temos que deixar os nossos impulsos egoísticos. Nós temos que romper com as nossas intolerâncias. Jesus trouxe a paz. Ele não trouxe a divisão. A divisão que ele fala é o rompimento com as estruturas mentais e o rompimento com os erros e o rompimento com o homem velho e do homem altruísta sobre o homem egoísta. E por fim, nessa passagem que diz, um outro lhe disse: Mestre, eu também quero seguir com o Senhor, mas deixa que eu vá primeiro à minha casa vender todos os meus bens. E Jesus respondeu: Todo aquele que, tendo colocado a mão no arado, olhar para trás não é digno do reino de Deus. Gente, veja só, isto é nossa cara. A gente quer seguir com Deus, a gente quer seguir com Jesus, mas a gente primeiro quer resolver a nossa vida terrena, a nossa vida material, porque nós damos muita importância à nossa vida material. Nós achamos que nós somos seres materiais e na realidade não somos. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência material. Então, todas as vezes em que eu deixo a vida espiritual para viver um material, eu estou marcando um passo, estou me atrasando, eu estou atrasando a minha reencarnação. Que muitas vezes eu acho que a minha reencarnação foi me dada para que eu acerte todos os meus erros. Afinal de contas, em vidas passadas eu fui muito mal, eu tive muitos erros e essa vida agora foi somente para acertar contas. Gente, isso não é verdade. Existe a lei de causa e efeito. Mas essa reencarnação foi nos dada para vivermos, para sermos melhores, para nos depararmos com o que o Jesus nos diz, porque hoje o Espiritismo está às claras para todos nós. O Espiritismo é o Consolador prometido e nós temos certeza das coisas que Jesus escreveu, das coisas que Jesus viveu, das coisas que Jesus deixou para nós. Nós não temos que nos contentar com inverdades, basta querermos nos instruirmos, porque o Espírito de verdade nos disse há algum tempo atrás: Espírita, amai-vos, espíritas, instruí-vos. Então vamos nos amar, vamos amar ao próximo e vamos nos instruir-nos espiritualmente, trazendo o manancial do Espírito, porque pode acontecer de um dia onde você não se sinta mais feliz com nada. Aquela casa dos seus sonhos não te faz feliz, aquele carro do ano não te faz mais feliz, aquele emprego não te faz mais feliz, porque o seu lado espiritual não está trabalhado. Talvez aí esteja a divisão, essa divisão que a gente falou lá atrás, que Cristo veio trazer a divisão. Ele não veio trazer a divisão. Ele não te fez dividido, ele te fez um ser por inteiro, onde matéria e espírito caminham juntos, ou pelo menos deveria. E se você, eu ou qualquer um de nós quisermos caminhar com Jesus, mas temos que ir na nossa casa, resolver problemas, ou tivermos que olhar para trás, olhar para o nosso passado, nós não estamos preparados para seguir Jesus. Porque lá na frente nós iremos ver que os nossos corações, que a nossa vida foi consertada
nos momentos em que vivemos, nos momentos que seguimos, é como se o nosso coração fosse costurado, remendado, e ele fosse adquirindo força, e ele fosse se transformando num outro coração muito mais forte do que aquele que tivemos há 10 anos atrás. Então, para seguirmos o Cristo, para seguirmos com o nosso Senhor Jesus Cristo, temos que olhar para frente, temos que deixar tudo para trás. E se você pensou na sua mãe, no seu pai, no seu filho, quando eu disse tudo para trás, se você viveu as verdades do nosso Mestre Jesus, quando chegar esse momento de você seguir com Jesus, você não terá que abandonar nada. É tudo uma questão de aprendizado e de entendimento. Porque se você colocou a mão no arado e olhou para trás, você não é digno do reino de Deus. Porque uma vez que você tenha colocado a sua mão no arado, você tenha trabalhado a terra da sua compreensão, do seu entendimento, é seguir adiante, é seguir para frente, tendo certeza que Jesus é nosso guia, modelo e mestre. Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Jesus não veio separar, Jesus só veio unir, porque Jesus é a palavra, Jesus é o alimento. E nós temos que ter certeza disso. Pois tendo certeza de tudo isso, cuidando do nosso espiritual, colocando o nosso espiritual acima do nosso material, seguiremos em paz o caminho deixado por Jesus. E tudo mais virá para nós. Irmãos, que essas palavras de hoje possam ter tido a capacidade de mostrar a capacidade de entendimento e aceitação do convite do nosso Mestre Jesus, do convite do Cristo para nos libertar dos nossos comportamentos desgastados e doentios, dos nossos pensamentos inadequados, para nos libertar dos homens velhos que precisam se ajustar ao homem novo. Que nós possamos agradecer ao nosso Pai Maior a oportunidade de termos o Espiritismo como ciência, como fé, como doutrina e consolação. Que possamos agradecer ao Evangelho do nosso lado, como doutrina, como direção, com as palavras de amor, de paz, de compreensão do nosso Mestre Jesus. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa estar com todos vocês nessa casa maravilhosa que é a casa de vocês. Fiquem bem, fiquem em paz e até um próximo e breve encontro. Boa noite a todos. Com muita alegria estamos presentes em mais esta noite de reunião pública, recebendo esta noite nossa irmã Solange, que sempre nos agracia com sua simpatia, com sua generosidade, com seu conhecimento. Muito obrigada, irmã, por mais esta noite de contribuição. Vamos realizar a nossa prece final, agradecendo a Deus por todas as dádivas que nos são concedidas, pela oportunidade de estarmos vivos, pela oportunidade, enquanto tantos perdem sua vida em meio a tragédias que se colocam no dia a dia, nós estamos aqui, firmes, dispostos a continuar exercendo a tarefa que nos foi concedida. Que tenhamos sabedoria, Senhor, para lidar com as dificuldades. Que usemos essa sabedoria para ultrapassar as adversidades e assim estarmos sempre caminhando em direção ao bem,
promovendo, Senhor, os teus ensinamentos, as tuas palavras, e assim possamos ser sempre os mensageiros da boa nova. Que assim seja, graças a Deus.